noite. Presidente da República desloca-se amanhã a Benguela para avaliar no terreno a dimensão dos danos causados pelas enchentes e prestar solidariedade às vítimas, numa altura em que sobe para 18 o número de vítimas mortais. Sociedade responde de forma positiva à campanha solidária Somos Angola. Primeira-Dama defende que a melhor forma de conter as pessoas que agridem as nossas crianças é agravar a moldura penal. Papa Leão XIV quebra tradição dos sapatos vermelhos durante a viagem a Annaba, na Argélia. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril. Eu sou Ernesto Bartolomeu. Você está a ver o Telejornal. Uma vez mais, boa noite. O Presidente da República desloca-se amanhã à província de Benguela para acompanhar de perto a situação causada pelas enchentes dos últimos dias. João Lourenço vai trabalhar praticamente todo o dia na cidade de Benguela, com visitas detalhadas às áreas habitacionais mais atingidas pelas águas e vai ter um contacto direto com as populações desalojadas e temporariamente acolhidas em locais de transição. O chefe de Estado vai também reunir-se com a Comissão Nacional de Proteção Civil para um conhecimento detalhado da situação e avaliação do volume de apoio e assistência que está a ser prestado aos sinistrados. E subiu para 18 o número de mortos das enchentes em Benguela. Já os trabalhos para estancar a ruptura no dique de contenção da margem esquerda do Rio Cavaco, no município de Benguela, estão já em curso, precisamente para minimizar o risco de novas cheias, principalmente nos bairros adjacentes, depois das inundações que arrasaram Benguela no último domingo, deixando 18 mortos e mais de 10 mil desalojados. O nível do Rio Cavaco começou, no entanto, a baixar, criando as condições necessárias para o início das intervenções no local onde o dique rebentou. Hoje, o governador de Benguela foi ao bairro da Seta Antiga, onde aconteceu o rebentamento do dique e o transbordo do Rio Cavaco, que causou inundações em vários bairros. A chuva cortou igualmente a circulação, quer por estrada, quer por comboio, na região do Caimbambo, no troço que liga Benguela ao Ambo. 2 pontes ficaram danificadas. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Benguela atualizou os dados do transbordo do Rio Cavaco. Aumentou o número de vítimas mortais. Relativamente às últimas 24 horas, nós temos a lamentar até hoje a morte de 18 cidadãos. Temos também tínhamos até ontem 15 desaparecidos, o número desceu para 11. Estamos a falar num cômputo geral de cerca de 451 casas desabadas. Já se pode circular entre os municípios do Caimbambo e o município do Catenga. O governador provincial de Benguela avaliou no terreno os trabalhos de engenharia para a reposição dos diques de proteção das margens do Cavaco, que foram severamente destruídas pela força das águas. Um dos pontos críticos visitados pela comitiva foi o bairro da Seta. Ontem vinha troncos mesmo de embondeiro, vinha troncos de embondeiro, então aqueles troncos é que deixaram mesmo cair a ponte. Manuel Nunes Júnior
seguiu depois para os centros de acolhimento, onde se encontram as vítimas do transbordo. O governo de Benguela garante que está a envidar todos os esforços para, dia após dia, melhorar as condições de assistência e o atendimento logístico à população desalojada. Está aqui com a família? Estou aqui com a família, sim. Estão todos aqui? Estão aqui, estamos aqui na tenda aqui atrás. Já estivemos naquela parte do dique que ficou rompido e com este rompimento deu origem a toda a inundação que vimos no bingo. Portanto, vamos dizer que aquilo era o epicentro. Os centros de acolhimento, onde estão as pessoas que estão a ser acolhidas porque perderam os seus sítios, as suas habitações e ficaram inundadas ou destruídas. Temos a Marinha de Guerra que está connosco, temos a Força Aérea, estão todos os meios a trabalhar para que não tenhamos vítimas mais. Entretanto, continua interrompida a circulação rodoviária e ferroviária entre Benguela e Uambo, via Caimbambo. A ponte do caminho de ferro de Benguela e a ponte sobre o rio Ralo não resistiram à pressão da água e cederam. Temos dois comboios Lubito-Uambo interrompidos, que é o comboio Expresso e o comboio Kamakov. Dentro desta semana estamos a criar as condições na estação da Nossa Senhora da Graça e quando o serviço de limpeza estiver concluído, vamos passar para a estação do Cavaco. Perdemos 200 metros de plataforma, incluindo carril, balastro e transversas, todo foi embora com a água. E no internacional, no mercantarias, estamos a ver se temos uma opção de transbordo no Uambo para continuar a oferecer um serviço internacional, mas também local com a empresa Sonagás e mais. A TPA apurou que para restabelecer a circulação rodoviária na Estrada Nacional 260 deverá ser instalada provisoriamente uma ponte metálica. Contudo, intervenções mais profundas e definitivas só deverão avançar quando o nível das águas baixar significativamente. Há, entretanto, uma forte expectativa quanto à visita do Presidente da República, João Lourenço, para o reforço das ações em curso para confortar as populações e nas medidas de segurança. E seguimos agora até Benguela. Eugênio Ferreira, muito boa noite. Um dia bastante movimentado, aliás, esta semana tem sido assim em Benguela, precisamente por causa de tudo o que vocês têm, a TPA tem reportado. Neste momento, Eugênio, o que é que há a dizer? Certo, saudações Ernesto. Começamos de facto com esta nota negativa e lamentável, que é o aumento do número de mortos para 18, segundo dados avançados há instantes pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, independentemente do esforço que as autoridades locais vão fazendo para resgatar o maior número de pessoas possível. Dar nota de que da capital do país vieram reforços, tem estado a sobrevoar Benguela, helicópteros. O governo de Benguela conta com o reforço da Marinha de Guerra angolana, Serviço de Proteção Civil, há reforços também no que diz respeito a meios para o resgate da população que se encontra ainda sitiada, e há casos do género. O governador de Benguela esteve hoje a trabalhar em alguns pontos críticos, uma vez que já se registra o abaixamento do nível da água, tanto em alguns dos bairros que foram mais afetados pelo transbordo do rio Cavaco, mas também no próprio rio. Isso permite que possam ser já executados alguns trabalhos no sentido de repor, por exemplo, como aconteceu hoje no bairro da Seta, onde já mostramos durante o dia, estão já em curso trabalhos para reposição do dique de proteção da margem do rio Cavaco, naquele bairro. Foi um dos bairros mais afetados, onde muitas pessoas viram suas casas inundadas e tiveram mesmo de abandonar aquele local.
o governador visitou também hoje os centros de acolhimento aqui na província de Benguela. Dia após dia há o esforço da parte das autoridades locais no sentido de se melhorar as condições de assistência e atendimento às pessoas sinistradas. Há também um forte apoio da sociedade civil. É cada vez maior o número de pessoas que se solidariza com este problema que afeta a província, não só localmente, mas de vários pontos de Angola. E quando se ouviu que o Presidente da República, João Lourenço, visitará amanhã a província de Benguela, aquilo que podemos ouvir nas conversas que fomos mantendo com algumas pessoas, com as pessoas que se encontram, por exemplo, nos centros de acolhimento, aqui mesmo pela cidade de Benguela, as pessoas ficaram muito sensibilizadas com este gesto do Presidente da República e há uma forte expectativa de que desta visita presidencial a esta parcela do país possa haver de facto o reforço das medidas de contenção deste problema que afeta a província e mesmo também o Presidente, como já disse o Ernesto no início deste apontamento, vai estar com estas vítimas, vai prestar o seu calor e isso reconforta muita gente. A qualquer momento nós poderemos voltar com o Governador Provincial de Benguela. Ficamos por enquanto por aqui. Desejamos continuação de bom trabalho, Ernesto. Eugênio Ferreira, muito obrigado, boa noite. E como bem acabas de dizer, esta é uma informação que não se esgota aqui, tão logo se for possível. É só enviarem-nos o sinal e voltamos a Benguela para acompanhar este assunto que, de resto, na última semana está a abrir os noticiários em todo o país e também um pouco esta informação está a ser espalhada pelo mundo inteiro. E o Bureau Político do Comitê Central do MPLA diz ter tomado conhecimento com profunda consternação e também preocupação da trágica consequência das intensas chuvas que caíram sobre aquela província, que resultaram no transbordo do rio Cavaco, causando perdas de vidas humanas, desalojamento de famílias e avultados danos materiais. Neste momento de dor e luto, o Bureau Político do Comitê Central do MPLA, em nome dos seus militantes, simpatizantes e amigos, endereça as mais sentidas condolências às famílias enlutadas. O Bureau Político expressa igualmente a sua total solidariedade às famílias sinistradas, reafirmando o seu apoio incondicional ao Executivo na proteção das populações e na mobilização de todos os meios necessários para mitigar os efeitos desta calamidade, apoiar os desalojados e acelerar os esforços de reposição das condições de vida nas zonas afetadas. Na nota, o Bureau Político reconhece a pronta intervenção dos órgãos de proteção civil, das autoridades locais e das forças de defesa e segurança, cujo empenho tem sido determinante na assistência às populações e apela à continuidade de uma resposta coordenada, eficaz e solidária. As chuvas que também atingem outras províncias do país, o que exige de todos os angolanos um espírito de unidade entre ajuda e responsabilidade coletiva. Já o grupo parlamentar da UNITA diz que acompanha com preocupação os últimos desenvolvimentos sobre as consequências das chuvas que caíram sobre a província de Benguela no dia 11 de abril, causando mortos e feridos, para além da inundação e também destruição de residências, pontes, viaturas e várias pessoas desalojadas. O grupo parlamentar da UNITA solidariza-se com os sinistrados, endereça os profundos sentimentos de pesar às famílias enlutadas. Em nota, pede ao Executivo para que decrete o estado de calamidade, mobilizando mais esforços para a tomada de medidas urgentes, eficazes e transparentes que ponham cobro a estas tragédias e a contratação de empresas para que se evitem situações do género. Também em nota,
a FNLA e o Para Já Servir Angola mostram solidários às famílias afetadas pelas enchentes em Benguela e apresentam sentimentos de pesar pela perda de vidas humanas. O novo governador do Kwanza Sul garantiu hoje reajustar e dinamizar os programas do governo no sentido da sua materialização até ao final do próximo ano. Eugênio Laborinho foi empossado pelo Presidente da República, que lhe recomendou uma aposta séria nas potencialidades locais para desenvolver o Kwanza Sul. Eugênio Laborinho e Generoso Conjacili assinaram um livro de posse jurando, diante do Presidente da República e da Vice-Presidente da República, serem fiéis à pátria, cooperarem para os fins superiores do Estado, defenderem os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitarem e fazerem respeitar as leis e realizarem com zelo as funções pelas quais foram nomeados. Depois das assinaturas do livro de posse, o Presidente da República, João Lourenço, desejou êxito aos nomeados, recomendando empenho e muito trabalho. Contamos que possa ter uma boa governação numa província que, tal como todas as demais, são importantes, mas o Kwanza Sul tem um grande potencial e podemos, digamos, tirar um melhor proveito das capacidades que essa província tem. Portanto, fazemos votos de um bom desempenho e muito sucesso nas funções que vai desempenhar a partir de hoje, e o mesmo serve, obviamente, também para o vice-governador, que vai coadjuvar o trabalho da senhora governadora da província do Cunene. Nas primeiras palavras à imprensa, nas vestes de governador, Eugênio Laborinho diz não levar varinha mágica para os problemas do Kwanza Sul, mas aproveitar o que existe e conferir maior dinâmica à vida governativa local. Primeiro tem que fazer uma missão de contratação na própria província. Vamos agora à província de Kwanza Sul. Já um programa que o cessante traçou. Vamos adaptá-lo à nova realidade e trabalhar com a sociedade civil, com os empresários e com todo mundo que de facto se preste a colaborar com a nova governação. Eugênio Laborinho e Generoso Conjacili foram nomeados em decretos presidenciais para assumirem os cargos de governador do Kwanza Sul e vice-governador do Cunene para os serviços técnicos e infraestruturas, respectivamente. A Ministra das Finanças realçou ontem em Washington a necessidade da criação de mais instrumentos de acesso ao crédito para micro, pequenas, médias e grandes empresas no continente africano, bem como a expansão do negócio e o aumento da competitividade das empresas. Vera Daves de Sousa apresentou esta proposta quando participava num fórum da União Africana sobre Criação de Emprego e Inclusão Digital, inserido nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e alertou que a África precisa de criar milhares de empregos todos os anos, e essa meta só será concretizada com empresas robustas e com facilidade de acesso ao crédito. Em paralelo, Angola continua a reforçar o seu posicionamento estratégico junto das instituições de Bretton Woods. Ontem, a agenda da delegação angolana centrou-se em reuniões estratégicas e diálogos com os diretores executivos das constituências que Angola integra no Banco Mundial e no FMI. Vera Daves de Sousa encontrou-se também com o diretor-geral da Corporação Financeira Internacional e com o vice-presidente da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos, focados no reforço da cooperação. A delegação angolana manteve ainda um encontro com representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,   , PNUD.
A Primeira-Dama da República defendeu hoje a aprovação de leis que agravem as molduras penais para crimes de violência contra as crianças, por forma a conter os agressores. Para Ana Dias Lourenço, as atuais penas, até certo ponto, não inibem os agressores de as praticarem. Números da linha SOS Criança indicam que em 2024 foram registados 1.510 casos de violência sexual contra crianças. Em 2025 este número baixou para 1.028, mas a situação continua preocupante. Histórias de abuso sexual envolvendo menores continuam a marcar a realidade de várias famílias angolanas. Em muitos casos, os abusadores são pessoas próximas, o que dificulta a denúncia e agrava o impacto emocional sobre as vítimas, e os números revelam um facto. A situação atual continua profundamente preocupante. Exige de todos nós uma resposta firme, coordenada e contínua. Não podemos permitir que a violência contra a criança, em particular a violência sexual, se banalize ou permaneça oculta ao silêncio. É neste contexto que magistrados, procuradores e técnicos sociais participam de uma formação especializada sob o lema Unir Vozes pela Proteção da Criança, evento prestigiado pela Primeira-Dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço. Estou ciente de que é uma árdua e espinosa tarefa vencer a luta contra a violência contra a criança. Mas, com iniciativas como este workshop e outras de género que têm sido realizadas pelo país, estou convicta de que já começamos a vencer esta batalha. Durante a sua intervenção, Ana Dias Lourenço sublinhou que os casos de abuso sexual infantil continuam a exigir resposta firme, denúncia imediata e responsabilização exemplar dos agressores. É com profunda tristeza que ainda me deparo com relatos e casos de violência contra a criança, sobretudo de natureza sexual, com maior incidência no seio da família, muitas vezes perpetrada por membros próximos, em que elas mais confiam, constituindo um dos maiores entraves às ações de prevenção e combate à violência contra a criança. Neste âmbito, tenho procurado dar voz a estas crianças, promovendo iniciativas que reforcem a prevenção, o apoio às vítimas e a responsabilização dos agressores. No entanto, sabemos que nenhuma ação isolada é suficiente. Precisamos, e com urgência, de uma resposta global, integrada e sustentada. A sua voz, as nossas vozes, podem salvar uma infância. Podem salvar as nossas crianças, o nosso futuro. Perante magistrados, juízes e profissionais do direito, a Primeira-Dama reforçou ser urgente acabar com o sentimento de impunidade. A violência contra a criança, sobretudo a sexual, é tão desastrosa que deixa qualquer vítima e famílias estilhaçados. Por vezes, com sequelas e traumas irreversíveis, comprometendo o seu desenvolvimento e a sua reintegração social. Pelo que é urgente acabar com o sentimento de impunidade dentro dos marcos da lei. Deve prevalecer sempre a medida cautelar mais gravosa nos casos em fase de instrução judicial, sobretudo quando existam elementos fortes que comprovem o cometimento do crime, evitando assim a continuação da prática criminosa. O workshop, segundo o venerando juiz conselheiro presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, surge como espaço privilegiado de reflexão
partilha de experiências e capacitação técnica. A violência sexual contra crianças constitui uma das mais graves violações dos direitos fundamentais, atingindo diretamente bens jurídicos da mais elevada relevância, nomeadamente a dignidade da pessoa humana, a integridade física e psíquica, bem como a liberdade e a autodeterminação sexual dos menores. Os especialistas partilham experiências de países como o Brasil, com destaque para modelos mais humanizados de atendimento a menores vítimas de abuso. O Poder Judiciário, tanto do Brasil quanto também de Angola, vem tomando importantes medidas no combate e no enfrentamento dessa mazela social. Uma importante medida é justamente a oitiva protegida, a escuta de crianças e adolescentes. São muitos os casos de abuso sexual infantil, mas são o número é ainda maior os casos efetivamente ocorridos e que não são notificados. Quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com campanhas a fim de que possamos mobilizar não apenas a sociedade civil, mas levar para as escolas, para os alunos, os nossos próprios magistrados e servidores também são capacitados a disseminar, né, o combate ao abuso e à exploração sexual. O workshop terá a duração de 3 dias e aborda temas como o desenvolvimento psicológico da criança, o funcionamento da memória e técnicas adequadas de escuta, fundamentais para garantir depoimentos mais fiáveis. As autoridades defendem que a formação dos profissionais e a cooperação internacional são passos fundamentais para melhorar a resposta à violação sexual contra crianças e garantir maior proteção às vítimas em Angola. Kikemba João e Lucrécia Augusto, no Palácio da Justiça. Esta é uma mensagem para toda a Angola e para todos os angolanos. A província de Benguela vive um momento crítico em consequência das últimas chuvas que caíram sobre a mesma. Há o registro de feridos e mortos, casas, instituições e estabelecimentos foram inundados e destruídos, meios materiais perdidos, equipamentos sociais destruídos e impossibilitados de funcionar. Neste momento difícil para os nossos irmãos de Benguela, qualquer ajuda é necessária. Por isso, seja de maneira individual ou coletiva, colabore, ajude e participe fazendo a sua doação em qualquer província. Os donativos podem ser entregues no período normal de funcionamento das instituições abaixo designadas. Vamos ao intervalo, daqui a pouco já vamos dar-lhe conta de onde você pode deixar o seu donativo. Até já. Está de regresso. Arrancou hoje no Reino do Marrocos o 5º Simpósio Global de Apoio à Implementação da Organização da Aviação Civil Internacional. O ministro Ricardo Abreu, que participa no evento, disse que a missão de Angola insere-se num esforço diplomático e técnico de alto nível que visa consolidar o posicionamento do país no panorama da aviação civil internacional.
do Marrocos, os enviados especiais da TPA, Carlos Lino e César de Carvalho. Está aberto oficialmente o Simpósio Global de Apoio à Implementação da Organização da Aviação Civil Internacional, edição 2026. A cidade de Marrakech é o palco do evento. Mais de 1.500 pessoas dos vários países do mundo e cerca de 200 representantes dos Estados-membros, incluindo ministros e especialistas das áreas de transporte e aviação civil, estão a analisar como a aviação pode servir como um catalisador para a mobilidade global e inclusiva e sustentável, conectando pessoas, economias e oportunidades. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, participou no primeiro painel de alto nível. Angola pretende partilhar as experiências do país na modernização dos sistemas de transporte aéreo, reafirmando o compromisso de elevar os padrões de segurança, navegação e conectividade. Tivemos a oportunidade de falar sobre as nossas iniciativas, não só no domínio institucional, mas no domínio também do investimento em infraestruturas, digitalização, modernização dos nossos sistemas e, acima de tudo, o treinamento dos nossos jovens com os programas que estamos a desenvolver no país, e por isso estamos alinhados com a organização e ouvimos também os outros países a falarem daquilo que são os seus compromissos para podermos ter um sistema de aviação civil global mais sustentável e mais seguro. A presença da Angola insere-se num esforço diplomático e técnico de alto nível que visa consolidar o posicionamento do país no panorama da aviação civil internacional. Todos os Estados-membros da ICAO estão alinhados com aquilo que são as práticas e padrões recomendados pela organização internacional. Na prática, Angola é membro desta organização, está comprometido com estes valores e tudo tem feito para conseguirmos estar ao mais alto nível de conformidade a nível daquilo que são as regras e práticas da ICAO. Os especialistas da aviação abordam questões ligadas aos desafios reais da integração do transporte aéreo em sistemas de mobilidade mais amplos, incluindo a rede do turismo e como o investimento em infraestrutura, a coordenação regulatória e a resiliência operacional podem apoiar a movimentação perfeita de passageiros. O que é que nós temos vindo a fazer? Exemplo é a Academia de Aviação Civil, uma das práticas que nós implementamos, recentemente lançada em Angola, implementada. Recentemente já fizemos a operacionalização da academia. Nas 3 últimas semanas fizemos os 3 primeiros cursos, muito virado para aquilo que é a formação de formadores, num espírito de criarmos internamente a Bolsa de Formadores dentro de Angola, de forma que se possa replicar, de forma que se possa capacitar cada vez mais, e é um pouco disso que nós vamos trazendo como exemplo. O simpósio destacou ainda como estratégias de conectividade regional bem-sucedidas podem fornecer modelos replicáveis para oportunidades económicas mais amplas e integração global. Angola pretende posicionar-se como um Estado que está alinhado com as melhores práticas da aviação civil, quer do ponto de vista da sustentabilidade económica, como também da integração com outros setores que, de alguma forma, beneficiam daquilo que é o produto servido pela aviação civil. Um dos objetivos deste evento é acelerar a implementação prática de padrões e políticas de aviação internacional. A Organização da Aviação Civil Internacional espera que este simpósio, edição 2026, proporcione uma plataforma única para promover o crescimento inclusivo e sustentável, respeitando o princípio de não deixar nenhum país para trás. César de Carvalho, Carlos Lino, TPA, Marrakech, Marrocos.
Aí estão os pontos de que vos falamos quando partimos para o primeiro intervalo, nomeadamente a Rádio Nacional de Angola, Manuel Benguela, na ZAP Studios no Talatona, lojas da ZAP, espaço Aplauso na centralidade da região do Sequel, TV Zimbo no Talatona e nas demais províncias, nas delegações da TPA, delegações da RNA, TV Zimbo em Benguela. É uma campanha que foi lançada publicamente no dia 13 de abril e deverá ocorrer até ao dia 25 deste mês. E é precisamente para a TPA Camama um dos pontos onde neste momento estão a ser entregues as ajudas para as vítimas de Benguela, que vamos a seguir ao encontro do José Quiabolo. José Quiabolo, para já, muito boa noite. Sei que neste momento é a Fundação Piedoso, o empresário Elias Chibuco, quem está a fazer este tipo de doação, mas ao longo de todo o dia de hoje vieram de todos os cantos de Luanda, vieram ajudas para os nossos irmãos em Benguela. Ora viva, boa noite Ernesto Bartolomeu, boa noite aos nossos telespectadores. Dizer exatamente que o abraço solidário continua a fortalecer os angolanos em torno da solidariedade para com as vítimas das cheias em Benguela. Por cá passaram vários cidadãos, instituições, a destacar como o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, FADACOM e agora, neste momento, o Grupo Chicuil. Vamos à conversa com o presidente da Fundação Piedoso. Portanto, o que é que trouxeram para o povo de Benguela e, portanto, uma palavra de conforto para este povo? Antes de mais, muito boa noite, telespectadores. Acabamos de chegar a instante. Estamos solidários com as populações de Benguela e Lubito. Estamos precisamente aqui nos vossos estúdios, ou melhor, aqui no centro de Camama, para procedermos à entrega destes bens industriais, nomeadamente 3.900 cobertores, 60 cadeiras de rodas, e os bens alimentares serão entregues amanhã ou depois da manhã a partir do Lubito. A nossa delegação no Lubito está orientada para proceder à entrega dos bens alimentares. Daí a razão de estarmos todos, obviamente, solidários com esta calamidade natural que assolou as populações da nossa província de Benguela, da qual somos todos benguelenses, amigos. Temos esta obrigação enquanto cidadãos, bons cidadãos, e com alguma capacidade de ajuda. Daí a razão de estarmos aqui neste momento, nesta noite de terça-feira, para que esses bens a TPA faça chegar naturalmente à Benguela, para que a distribuição seja feita aos cidadãos que estão nessas condições de vulnerabilidade. Uma palavra para os demais angolanos que também podem, de forma simbólica, de forma individual, poderem contribuir com o que têm para com o povo de Benguela. Bem, o apelo já foi feito, né? Foi feito através da televisão, das televisões nossas, do país. A apelação, quero acreditar que terá chegado a todos os cidadãos, aqueles que têm alguma capacidade de realizar. E o meu apelo vai para que todos aqueles empresários e não só, pessoas singulares, possam aderir a esta, digamos, esta caridade ou esta situação que a província de Benguela vive, as populações vivem. Temos que ter esta capacidade de sermos solidários. E quero crer que o povo angolano, aliás, tenho a certeza que o povo angolano é bastante generoso e assim é onde deu fazer. E há bem pouco tempo acabava de dizer que este período matinal já cá estiveram mais indivíduos, nomeadamente o Ministério, ou seja, o Sr. Ministro das Telecomunicações ou os seus colaboradores cá estiveram a fazê-lo. Nós também, eu em meu nome pessoal e o meu coletivo, também estamos aqui
de modo a procedermos a esta entrega oficial à televisão, tal como já me frisei, que os bens alimentares, nomeadamente o arroz, o feijão, o açúcar e a fuga de milho, também será entregue, obviamente, amanhã. E se for necessário, também vamos fazer chegar o peixe. Eu que agradeço. Palavras do presidente da Fundação Piedoso, Elias Muco, a falar então em volta deste gesto de solidariedade para com as vítimas das cheias em Benguela. Por agora vamos colocar um ponto e vírgula relativamente a essa transmissão e com certeza a TPA trará todos os detalhes relativamente a este abraço solidário. José Quebolo, muito obrigado, boa noite e continuação de um ótimo trabalho. Portanto, fica aqui o registro da entrega do donativo da Fundação Piedoso e estas declarações do empresário Elias Chimuco. Aliás, ao longo de todo o dia foi este movimento frenético e vai ser um pouco assim por todo o território nacional neste período em que os nossos irmãos de Benguela muito precisam. E a Cruz Vermelha de Angola informa ao público, parceiros institucionais, setor privado e comunidade internacional, que na sequência das intensas chuvas registadas na província de Benguela, enquanto auxiliar do poder público em matéria humanitária, está no terreno a mobilizar equipas e voluntários para prestar assistência imediata às populações afetadas. Apela à solidariedade face à magnitude da situação e lança uma campanha urgente de recolha de donativos com o objetivo de garantir uma resposta rápida, eficaz e digna às necessidades mais prementes das famílias afetadas pelas enchentes. Veni Creator Spiritus. Os preparativos para a visita do Papa Leão XIV entram numa nova fase, com a chegada ao país de 2 papamóveis e uma viatura de apoio que vão assegurar as deslocações do Papa a Angola, com o início previsto para o próximo sábado. Na base aérea militar estiveram ontem membros do Executivo, integrantes da Comissão Organizadora da visita do Papa, membros da CEAST e o Núncio Apostólico. Já passavam das 21h30 desta segunda-feira, quando a aeronave do tipo Il-76 da Força Aérea Nacional se fez à pista da Base Aérea Militar de Luanda. A bordo vinham os papamóveis e todo o material de apoio técnico e logístico de suporte à visita do Sumo Pontífice. A aeronave voou de Roma para Luanda para trazer 3 viaturas que serão usadas pelo Papa Leão XIV durante a sua visita a Angola, com atividades marcadas para Luanda, Mushima e Saurimo. Na base aérea militar estiveram membros do Executivo, integrantes da Comissão Organizadora da visita do Papa, membros da CEAST e o Núncio Apostólico. A imprensa também esteve presente para captar esse momento que marca mais uma etapa importante do cronograma de atividades para o acolhimento ao Sumo Pontífice em solo nacional. A transportação das viaturas foi assegurada por um contingente de 21 elementos das Forças Especiais Italianas. Depois do desembarque do material de apoio, eis que observamos uma operação bastante meticulosa para o desembarque das 3 viaturas, nomeadamente uma carrinha Isuzu, um Jeep Mercedes e um carrinho elétrico de apoio. Para a comissão organizadora, é o cumprimento de mais uma etapa. Esta vinda de Sua Santidade seguramente que será um momento para todos os angolanos se reverem no espírito da paz, da harmonia, da irmandade, dos melhores valores que a humanidade pode ter. A figura que nós teremos aqui a visitar o nosso país inspira realmente os melhores valores da humanidade, da paz, da reconciliação, no nosso caso, da harmonia, do amor ao próximo. De forma segura, os papamóveis e o carro de apoio percorreram algumas artérias da cidade de Luanda. Já era madrugada. O destino foi a Anunciatura Apostólica, onde as viaturas ficam estacionadas até a chegada do Sumo Pontífice.
Entretanto, o Papa Móvel Isuzu parte na quarta-feira para Saurimo e é a viatura que será usada pelo Papa na província da Luanda Sul. O Jeep Mercedes será o transporte papal em Luanda e o elétrico de apoio vai ser usado na Mushima. O Papa Leão XIV chega a Luanda na tarde de sábado, dia 18, e deixa Angola na tarde de segunda-feira. E a Ministra de Estado para a Área Social, que coordena a Comissão Interministerial, que é responsável pela preparação da visita do Papa, apelou ao civismo, a uma atitude positiva, humana, para um ambiente de paz e harmonia durante a recepção ao Santo Padre. Maria do Rosário Bragança esteve hoje na Vila da Mushima, onde estão a ser criadas condições para a recepção ao Papa. O altar, a capela, espaços de acomodação e assistência médica para cidadãos que apresentarem eventualmente problemas de saúde foram os principais pontos constatados pela delegação interministerial responsável pela preparação da visita apostólica do Papa Leão XIV a Angola. Todas as áreas que são reservadas aos diferentes momentos em que Sua Santidade estará presente, para além de outras também, e não há dúvidas que para as condições que foram tidas como necessárias para a visita de Sua Santidade aqui a Mushima, nós estamos tranquilos que elas estão asseguradas. Naturalmente que faltam alguns elementos para serem ainda colocados, mas toda a programação demonstra que está tudo salvaguardado. As vias que dão acesso a Mushima estão livres e prontas para quem seguir viagem, mas a responsabilidade de cada automobilista que se fizer à estrada não deve ficar de parte. Bom, nós sabemos que infelizmente a sinistralidade rodoviária converteu-se numa situação que nos faz ter muitas perdas de vidas humanas. Quando não são perdas, são situações que acarretam alguma possível invalidez. E, portanto, a recomendação é só reforço daquilo que tem sido feito por todo o trabalho de prevenção rodoviária. Maria Bragança, coordenadora da Comissão Interministerial, chamou a responsabilidade de cada angolano de mostrar mais uma vez o comportamento cívico ao acolher um homem de Deus e chefe da Igreja Católica. Este é um momento que obriga-nos a uma introspeção e obriga-nos a dar o melhor de nós e termos isso como uma cultura para a vida. A constatação durou cerca de 5 horas. Fizeram parte da delegação interministerial Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Ministra da Saúde, Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Governador Provincial de Icolo e Bengo, Secretários de Estado para a Saúde Pública e Hospitalar, da Comunicação Social e vice-governadores. Este centro de saúde concluído e equipado na totalidade, pronto para atender a população do bairro Coche, município da Quissama, foi dos últimos pontos visitados. Veni Creator Spiritus. E partimos para mais um intervalo. Até já. De volta. Decorreu no Complexo Futungo 2 a 4ª Reunião Meteorológica Nacional sobre a organização do trabalho do partido em sede do processo de preparação do 9º Congresso Ordinário do MPLA. A vice-presidente Mara Quiosa procedeu à abertura e conduziu os trabalhos. Na ocasião, pediu o compromisso dos dirigentes e quadros do partido, sublinhando que o sucesso do processo orgânico depende da capacidade de cada estrutura do partido. O Complexo Futungo 2 em Luanda acolheu a 4ª Reunião Metodológica Nacional sobre a organização do trabalho do MPLA. O encontro, que surge em sede do processo de preparação do 9º Congresso Ordinário do partido,
começou com 1 minuto de silêncio em memória às vítimas das últimas chuvas que se abateram sobre várias regiões do país. De seguida, a vice-presidente do MPLA, que procedeu à abertura desta reunião, sublinhou que ela decorre num dia especial, Dia da Juventude Angolana, por isso felicitou os jovens, exortando rigor académico, inovação tecnológica e compromisso cívico para com o país. Na sequência, Maraquiosa apresentou os objetivos gerais deste encontro metodológico. A reunião que hoje realizamos tem precisamente este objetivo: capacitar os quadros, harmonizar procedimentos e assegurar que todas as estruturas do partido estejam devidamente preparadas para conduzir com êxito o processo de preparação do nosso Congresso. Nos trabalhos desta reunião serão abordadas matérias fundamentais relacionadas com as bases gerais do Congresso, a metodologia de preparação do processo orgânico, o cronograma de implementação e os mecanismos de avaliação e seleção de quadros, sendo estes elementos considerados essenciais para garantir um processo organizado, inclusivo e politicamente mobilizador. Vários instrumentos técnicos normativos foram analisados. Entretanto, a vice-presidente do MPLA sublinhou que, mais do que produzir documentos, é importante assegurar que eles alcancem todas as estruturas do partido. Mais do que produzir documentos, é importante assegurar que eles alcancem efetivamente todas as nossas estruturas, que os nossos militantes lá na base conheçam os nossos estatutos, compreendam qual a visão do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, e percebam o posicionamento dos órgãos e organismos do nosso partido. Por exemplo, quando falamos que os CAPs de todo o país estarão representados no Comitê Central do Partido em até 15%, as nossas estruturas de base precisam de compreender como isso se vai operar. Aos participantes a esta quarta reunião metodológica, mormente, membros do Secretariado do Biro Político, do Comitê Central e demais dirigentes e quadros do partido que governa Angola, Maraquiosa pediu comprometimento com as ações desenhadas e deu nota que o sucesso do processo orgânico depende da capacidade de cada estrutura. E de uma coisa não tenhamos dúvidas, camaradas. Dirigir um partido com a dimensão e responsabilidade histórica do MPLA exige muito mais do que vontade política. Exige método, exige planeamento, exige capacidade de antecipação estratégica. E antecipar não é adivinhar. É, sobretudo, analisar tendências, é interpretar os sinais, é avaliar riscos e estarmos preparados para enfrentar sem medo os nossos desafios políticos, conscientes de que as vitórias constroem-se na antecipação, sobretudo em contextos políticos cada vez mais complexos, dinâmicos e exigentes como o que atravessamos agora. A vice-presidente do MPLA, que orientou os trabalhos subsequentes deste encontro, reafirmou que esta reunião metodológica representa um passo firme no fortalecimento da organização do 9º Congresso Ordinário do Partido, consolidando a confiança dos cidadãos no projeto político do MPLA e na sua capacidade de continuar a liderar os destinos de Angola. E o Presidente da República felicitou a juventude angolana pelo dia que hoje assinala.
Celebra-se hoje, 14 de abril, o Dia da Juventude Angolana, a grande força motriz e maioritariamente do nosso país, que tem a honrosa responsabilidade de perpetuar e reforçar os feitos e realizações das gerações passadas rumo a um futuro cada vez mais consolidado de paz, democracia e desenvolvimento. A data celebra todos aqueles jovens que, nas várias frentes civis e militares da sociedade angolana, empenham o seu saber, o seu dinamismo e a sua perseverança na construção de um país moderno, pacífico, de instituições sólidas e funcionais, economicamente sustentável e aberto ao mundo. Foram sempre os jovens, na ousadia e generosidade próprias da idade, que começaram por contrariar e a seguir destruir todos os obstáculos e formas de repressão que o sistema colonial impunha ao nosso povo. Foram também eles os primeiros a resistir na linha da frente contra as invasões e agressões vindas do exterior, garantindo assim a unidade nacional, a soberania e a integridade territorial do país. Hoje a realidade é outra, mas não menos desafiante. O avanço tecnológico obriga a uma adaptação a formas de organização cada vez mais sofisticadas e impõe a necessidade da nossa juventude acompanhar o progresso e não se deixar ultrapassar pela concorrência mundial em todos os domínios do conhecimento humano. Por outro lado, a atual conjuntura internacional, marcada por conflitos localizados e por uma guerra aberta entre as grandes potências pela supremacia económica, militar e política, obriga a nossa juventude a estar atenta e a evitar todas as tentativas de se pôr em causa a nossa soberania e de ingerência nos nossos assuntos internos. Neste Dia da Juventude Angolana, é com um voto de esperança num futuro radioso que saúdo todos os jovens de Angola, de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, está a cumprir uma intensa agenda de trabalho na China, onde tem mantido encontros de alto nível com entidades governamentais e líderes das principais empresas do setor energético e mineiro daquele país. Em Beijing, o ministro reuniu-se com o vice-ministro da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma da China, com quem abordou o reforço da cooperação económica nos domínios do petróleo, gás e recursos minerais, com as partes a sublinharem a importância de um apoio político contínuo que permita aprofundar a presença e o investimento das empresas chinesas em Angola. Num outro encontro, o ministro reuniu-se com o seu homólogo chinês, Guangzhou, com quem analisou o estado atual da cooperação no domínio dos recursos minerais. No contacto com o presidente da China Petroleum Technology Development Corporation, subsidiária da China National Petroleum Corporation, Angola analisou o projeto de andamento de construção do complexo petroquímico do Soio. A sexta edição do Fórum Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, Angotic 2026, marcada para junho deste ano em Luanda, foi o principal destaque de domingo no jornal Econews da República Democrática do Congo. Angotic 2026, Angola acelera transformação digital e almeja tornar-se num polo tecnológico africano, destaca o Econews. O veículo de comunicação relata que de 11 a 13 de junho deste ano, Luanda vai acolher a sexta edição do Angotic 2026, o Fórum Internacional Angolano de Tecnologias de Informação e Comunicação, sob o lema Na Rota da Transformação Digital. Este encontro de alto nível visa confirmar a ambição de Angola de se consolidar como um polo tecnológico regional, numa altura em que a inteligência artificial, a cibersegurança e a inovação tornam-se motores essenciais da competitividade económica no continente africano, acrescenta a publicação.
E hoje Luanda acordou molhada em alguns bairros. Durante a manhã chegou mesmo a chover, chuva fraca. Vamos ver como fica o tempo nas próximas 24 horas. Telejornal, a notícia sempre em primeiro lugar. Daqui a pouco vem aí o João Pinto e a grande entrevista. Em vésperas da visita do Papa, o convidado do João Pinto é um bieno, nasceu na região do Xinguar, mas hoje ocupa a função de bispo da Diocese de Cabinda. O seu nome, Dom Belmiro Cuica Tsengeti. Você não pode perder esta grande entrevista. Assim, em especial, desejo-lhe uma boa noite. Até amanhã.